Boa tarde a todos os nossos ouvintes pela 102.1 Gospel FM. No ar, o programa Vitrine Social e Saúde. Hoje com um convidado especial, o Dr. Robson Amuir Júnior. Um grande amigo nosso que está aqui hoje para falar com a gente sobre exames radiográficos. O Dr. Robson, ele é especialista em radiologia e imaginologia pela USP, diretor comercial da Uniodonto, diretor radiologista pela Clínica ROI, Radiologia Odontológica Especializada. E o nosso tema hoje, por que o exame radiológico é tão importante na odontologia? E comigo a doutora Ina. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? E a gente pretende aí ter um bate-papo com o Dr. Robson, que seja produtivo para nós, para vocês, que vocês tiverem alguma dúvida, pode ir lá no YouTube, participar com a gente agora ao vivo, tá? Vamos chegando aí, nós estamos esperando vocês aqui mais uma vez. Uma boa tarde, viu? Dr. Robson, seja bem-vindo. Boa tarde. Os nossos ouvintes já estão à sua disposição para suas apresentações e nós também, para colhermos esses conhecimentos. Boa tarde, aqui doutora Ina, doutor Elias. É um prazer estar aqui com vocês, que além de parceiros dentro da odontologia, são colegas, amigos queridos. E eu havia dito para vocês umas semanas atrás aí, o quanto que eu estava satisfeito e feliz de vocês estarem levando a saúde, né, para a sociedade uberabense, para a rádio, e valorizando ainda mais a odontologia e a saúde em geral. É isso mesmo. A nossa vontade é de falar sobre saúde, de falar sobre a importância da odontologia na sua vida, ouvinte. Você que está aí acompanhando a gente pelo aplicativo da rádio, muito obrigado pela sua atenção. E você também que entrou aqui participando com a gente no YouTube, muito obrigado pelo carinho. E nós vamos ter esse momento especial falando da saúde. E dar parabéns hoje, se não me engano, hoje é o dia do médico, né? Amanhã é o dia do médico. Então, parabéns a vocês, médicos que cuidam da nossa saúde. Parabéns a todos os profissionais, né, da área da saúde que estão aí lutando para que a gente tenha um pouquinho de saúde, um pouquinho mais de bem-estar nesse momento tão difícil, né, Dr. Robson? A gente passa por um período em que a saúde tem que ser cada dia mais valorizada, né? Às vezes são nesses momentos de crise que a gente começa a se atentar para a saúde, para prevenção, né? Então eu acho que a gente sempre tem que tirar desses momentos um grande aprendizado. E como esse da pandemia, eu acho que vai ficar muito, não só para a área da odontologia, mas para as demais áreas, assegurar mais a questão da biossegurança dos consultórios, das clínicas, a prevenção, a higiene, né? Então eu acho que eu gosto de olhar sempre o lado bom das coisas. E eu acho que esse momento é muito difícil. Infelizmente muitas famílias aí perderam entes queridos, né? Mas eu acho que para a humanidade em si vai ser um grande aprendizado e então é isso. É um crescimento geral, né? É isso mesmo, é um Eu crescimento. até comentei esses dias que a história estão nos reposicionando na própria história, né? Isso, é isso mesmo. É um momento que nós estamos assim sendo recolocados. A gente estava fora do trilho e a história acaba colocando a gente nos trilhos. Eu sou muito cristão, eu falo que não cai uma folha sem que Deus queira. Isso mesmo. Então, eu acho que Deus tá mandando esse teste aí pra gente e a gente tem que tentar aprender com ele. Antes do Elias fazer a primeira pergunta para o senhor, eu tenho uma dúvida e gostaria que o senhor esclarecesse. E às vezes o pessoal também que está ouvindo a gente tem essa mesma dúvida. Como é que está o atendimento lá na clínica de radiologia? Como que vocês estão fazendo esse manejo de pacientes lá na clínica? A gente teve a gente se adequou inteiramente ao decreto e às necessidades
que a Prefeitura de Uberaba nos passou. Então, hoje a gente reduziu 50% do nosso quadro de horários, tá? A gente atendia em torno de 120 pacientes por dia, hoje a gente está atendendo em torno de 60 pacientes por dia. Adequamos toda a estrutura física, a questão das cadeiras, né? Isolamos as bancadas, a nossa auxiliar de limpeza sempre fazendo o trabalho de desinfecção entre um exame e outro. Então a gente está fazendo a nossa parte, tá? A gente lá pelo menos na clínica a gente entende que agora é um momento de saúde. A questão financeira é importante, mas ela ficou um pouco em segundo plano, porque a gente hoje tem uma estrutura ali que a gente tem em torno de 14 ou 15 colaboradores e a gente manteve o quadro, mesmo reduzindo o número de atendimentos, mantivemos o quadro e a gente tem a ideia de que logo isso vai estar passando e voltando à normalidade. E a gente está percebendo esse reflexo, né? Tá diminuindo a taxa de contágio, né? Isso. Acho que todo mundo colaborando, nós vamos vencer essa batalha, esse momento de luta importante para as nossas vidas. Com certeza. Ô Robson, lá no consultório, quando a gente está atendendo o paciente, muitas vezes a gente pede um exame radiográfico. Sim. E o paciente vira e fala, mas é mesmo necessário? Nossa, o exame radiológico é tão caro. Vai ficar em tantos reais o meu gasto. E a gente precisava desmistificar isso. Sim. Porque o exame é uma coisa para a gente ver o interior, aquilo que a gente não está vendo. Sim. Coisas que a gente poderia prever, atender antes, resolver antes, sem o exame a gente não vê. E o paciente não consegue ver isso, ele vê como um gasto e não como um investimento financeiro. Nesse sentido, eu queria te perguntar o seguinte: qual a importância dos exames radiográficos? Eu faço uma comparação aí. Você tem a possibilidade de trabalhar. Vamos dizer que você é um trabalhador manual. Se você tem a possibilidade de trabalhar numa sala escura ou numa sala iluminada, né? É a mesma coisa, é o profissional hoje que trabalha com um bom estudo radiográfico de imagem e o profissional que trabalha sem os exames radiográficos de imagem. Então hoje o profissional que ele tem em mãos, inicialmente, para iniciar um caso, todos os estudos radiográficos de imagem, tomografia, radiografias peripicais, é claro que cada caso demanda um tipo de exame, ele entra num caso com a visão muito mais ampla, ele sabe dos limites do tratamento, dos pós, dos contras, e ele pode participar o paciente nisso. Então isso diminui muito o risco do tratamento, né? Falsas expectativas. Então eu acho que é muito importante o exame radiográfico, né? A radiologia, para fazer o planejamento do caso e para que o profissional de saúde possa, junto ao paciente, mostrar a realidade do tratamento. Quais são os riscos, o que se espera desse tratamento. Então eu acho que além de uma questão de planejamento, de diagnóstico, saber o que você tem, planejar como vai ser tratado, também é uma ferramenta de esclarecimento junto ao paciente. É o que você acabou de falar, né? O profissional entra numa sala escura sem os exames e o paciente também vai para uma sala escura para ser atendido, Sim, né? Com certeza. Só pelo momento ali que o profissional tá vendo ali na boca e às vezes o que está interno pode ser até pior, né? Às vezes a gente fica parecendo que a gente está puxando sardinha, né? Como eu sou da área de radiologia, mas um tratamento de sucesso não ocorre sem um diagnóstico inicial de sucesso. Isso Você mesmo. não tem um diagnóstico inicial, o começo de tudo, você provavelmente não vai ter um resultado de sucesso. Isso mesmo. Ô Robson, e quais são os tipos de raio-x mais
mais pedidos, mais utilizados pelos dentistas hoje, atualmente? Dentro da odontologia, até uns anos atrás, a gente estava limitado aos exames que a gente chama 2D, que são os exames bidimensionais, que são os exames aí que se usaram na odontologia há 30, 40, 50 anos. Que são as radiografias periapicais, interproximais, raio-x oclusal. Nos últimos anos, 10 anos aí, a gente teve o advento da tomografia, que já chega a ser, que já é um exame tridimensional, 3D. Antes disso, a gente tinha que recorrer, às vezes, à tomografia médica, né? Sim. Então, hoje a gente já tem a tomografia específica para a área odontológica, né? Chegou agora, por último, também o escaneamento intraoral, que também é um exame 3D. Então, mas ainda assim, o arroz com feijão seriam as radiografias simples, que é aquela que o paciente vai na clínica, que ele está acostumado, que é as radiografias intraorais, que ele posiciona o filme dentro da boca, que o paciente coloca o posicionadorzinho, posiciona o filme e faz aquela radiografia simples, né? As periapicais, interproximais. E a radiografia panorâmica ainda são o mais utilizado no cotidiano. Entendi. Então são as radiografias panorâmicas e as periapicais e interproximais, Isso, as mais usadas. A gente fala que chamamos de, mais na área da radiologia, a gente chama muito os exames 2D. Certo. Né? São bidimensionais. Que são limitados em certos casos. Tem as indicações, mas dependendo, em alguns casos eles têm uma limitação e a gente tem que partir para outros exames. Eu acho que são exames ainda importantíssimos para a gente ter uma visão geral do quadro, né? Com certeza. Havendo alguma dúvida, a gente precisa de exames mais específicos e detalhados para chegar a um diagnóstico mais preciso. Sim. Dentro disso, Robson, de uma forma bem simples, qual seria a diferença entre o raio-x e a tomografia? Então, o raio-x e a tomografia, a diferença inicial é a forma da tomada, né? A formação da imagem, ela é diferente da radiografia convencional, tá? A questão, o pessoal também me pergunta muito em relação à diferença entre o raio-x e a tomografia, seria a diferença de radiação, né? Os colegas às vezes me questionam, quando eles pedem às vezes uma tomografia, né, pro paciente no consultório odontológico, o paciente às vezes fica meio receoso, porque muitos ainda associam com a tomografia médica, tá? Mesmo a tomografia médica, ela é infinitamente, a dose dela de radiação, que ela é calculada, né? O padrão dela é chamado millisieverts, tá? Que é a quantificação dessa dose de radiação. Mesmo a tomografia médica, dentro da dose que a gente recebe anualmente de fontes naturais e tudo, ela é baixa. A odontológica ainda é muito mais baixa, tá? Uma tomografia Cone-Beam, que é a tomografia que a gente utiliza na odontologia, ela chega a ser 10 vezes menor do que uma tomografia médica. Sim. Então, assim, a dose de radiação é ínfima, é muito pequena. Às vezes o pessoal, esse termo radiação, né, fica um pouco distorcido, mas a radiação a gente está exposto a ela a todo tempo. Se você viaja de avião, você está tomando radiação. Se você come uma banana, você está sendo exposto à radiação. Só que a radiação para diagnóstico médico odontológico, né, eu vou falar mais da odontologia, ele é um exame com a radiação muito baixa, controlada e com proteções, porque as clínicas de radiologia, elas têm que seguir um padrão muito exigente. Tanto os técnicos que estão fazendo o raio-x têm um controle, eles têm um aparelhinho que eles controlam quanto que estão tomando de radiação. A clínica passa por laudos de físicos para saber se aquele ambiente está sendo exposto à radiação, se os aparelhos estão com controle, não estão emitindo mais ou menos radiação do que o necessário. Então, assim, a radiologia médica e odontológica, os pacientes podem ficar tranquilos porque elas são muito bem controladas, tá? Então, eles não estão expostos a nenhum risco dentro da área médica e odontológica. Correto.
E aqui o pessoal está participando com a gente. O professor Luiz Henrique Borges mandando um abraço para nós, em especial para você, viu? Pessoal, participe aí com a gente, deixe as suas perguntas. E para você que está aí assistindo, ouvindo a gente, né, pelo aplicativo da Rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba, se tiver jeito de entrar aí no YouTube, se você não tiver, tá no seu horário de almoço, tá aí na estrada, que Deus acompanhe a todos, que Deus nos proteja. E nós estamos aqui tendo esse bate-papo com o Robson e nós vamos logo para o comercial e vou deixar uma pergunta aqui para ele. Quais os exames radiográficos indicados no tratamento de rotina odontológica? Logo após dos comerciais, Vitrine Social e Saúde volta com vocês já já. Estamos de volta aqui com o programa Vitrine Social e Saúde. Hoje nós estamos abordando o tema, né, qual que é a necessidade do exame radiográfico na odontologia. Aqui nós estamos com o Dr. Robson Luiz Júnior, tá? Tirando essas dúvidas nossas. Nós entramos nos comerciais perguntando para ele assim, quais são os exames indicados, os exames radiográficos indicados na rotina odontológica? Geralmente, cada colega, né, cirurgião dentista, ele vai diante do clínico, né? Quando o paciente chega para fazer a primeira consulta, geralmente o colega cirurgião dentista, ele vai fazer um exame clínico na boca do paciente, vai verificar ali alguns achados, né? E diante disso ele vai se direcionar para algum determinado exame, né? Eu vou pedir uma radiografia para ter uma radiografia panorâmica para ter uma visão mais uma visão panorâmica do paciente, né? Vou pedir uma radiografia interproximal para estudar lesões de cárie, ou então no caso já vou pedir uma tomografia porque o paciente teve um trauma, né? Então eu já vou passar por um exame mais aprofundado porque eu vi ali clinicamente que o paciente tem uma fratura, tem uma suspeita de fratura. Então isso tudo tem um protocolo que o cirurgião dentista, eu falo que assim, ele não pode dar um tiro de canhão para matar uma formiga, né? Isso. Então ele vai indicar o exame de acordo com os achados clínicos, o histórico clínico do paciente, tá? Mas o que eu quero deixar assim, bem claro para os nossos ouvintes, para os pacientes, é que o exame radiográfico é um investimento, não é um gasto, tá? Que nem o Dr. Elias falou que às vezes os pacientes às vezes questionam, né? Mas eu posso te falar sinceramente que é um investimento. Assim como você preza quando você vai fazer um tratamento odontológico, o Dr. Elias, a doutora Ina, que eu tenho certeza que eles utilizam os melhores materiais, né, odontológicos. Também o melhor exame radiográfico também é essencial para o sucesso do tratamento, assim como o melhor material odontológico que o profissional vai usar. Então, não pensem com essa visão de que seja um gasto. Não, pelo contrário. O exame, o diagnóstico é um investimento. É um caminho, né? A indicação do caminho para o dentista ver realmente o que ele está fazendo, né? Não vamos trabalhar no escuro, né? Isso. Isso é importantíssimo, até porque na nossa próxima pergunta, ela vem falar da ortodontia. Uhum. Como fazer um tratamento ortodôntico sem uma documentação adequada? E precisa do raio-x, precisa de todos esses acessórios, porque senão o ortodontista, o ortopedista vai entrar, o odontopediatra, o ortodontista vai entrar com um aparelho às vezes ineficaz para corrigir a alteração de uma base que não precisa ser corrigida, e então vai virar uma bagunça. Nesse sentido, qual a importância da documentação ortodôntica para o dentista? Por que a mãe não deve questionar e deve fazer essa documentação? A documentação ortodôntica, como o próprio nome diz, é um documento, tá? Então, é um documento onde ali vai constar toda a situação inicial do paciente. O paciente chega,
geralmente a mãe procura porque verifica que ele tem um apinhamento dental, né? Os dentes estão desalinhados, ou o paciente tem um problema maxilomandibular, está com o queixinho mais curto ou o queixo mais avançado, mordida aberta. Então, geralmente o paciente chega no consultório com alguma queixa inicial dos pais, falando no caso de crianças, né? Isso. Então tem que ser feita uma documentação ortodôntica, que é uma avaliação inicial. Esse exame é um exame muito complexo e completo, porque lá vão ser feitas radiografias panorâmica e lateral de crânio, tá? Então é feita uma radiografia panorâmica e lateral de crânio. São feitos estudos computadorizados, traçados cefalométricos, então vão ser feitos estudos de medidas sobre a radiografia de crânio, para saber se aquele paciente tem uma maxila mais avançada, menor, uma amplitude de ângulo mandibular maior ou menor, para saber se aquela patologia, né, aquela queixa ali, se é uma queixa só dental, ou se também tem uma origem óssea, ou se são as duas coisas. Então, temos a radiografia panorâmica, a teleradiografia, os traçados. Temos um book de fotos que é feito do paciente, são fotos extraorais, frente, perfil, sorrindo, e as fotos intraorais, o paciente em oclusão lateral, bilateral, e também as fotos oclusais, e também o laudo do radiologista. E por último, completando, para você ver como é que é um exame extenso, eu esqueci também, tem um modelo ortodôntico. Sim. Né? Que hoje na ROI a gente não utiliza mais a massinha, aquela indesejável massinha. A doutora Ina é parceira nossa lá, a grande ortodontista, ortopedista. Os pacientes dela, a gente faz o escaneamento. A gente hoje não usa mais aquela massinha indesejável, né? Que dá ânsia de vômito. ânsia de vômito, né? Então a gente tem hoje, a gente foi a primeira clínica do Triângulo Mineiro, a gente escaneia a boca do paciente e através das impressoras 3D a gente imprime os modelos 3D. A doutora Ina recebe online o modelo 3D para ela poder movimentar e fazer o estudo dela, para saber qual tratamento que vai ser aplicado. Então a documentação ortodôntica é um book, é um book de exames e de fotos que vai direcionar o ortodontista para o caminho correto, tá? Então, voltando àquilo, não é de jeito nenhum gasto, e sim um investimento. É um investimento, não existe tratamento nenhum, né? Como que eu vou vestir só o sapato e não vou vestir a roupa ou vice-versa, né? Então, uma coisa complementa a outra. A necessidade desses exames é para direcionar, né? No caso da ortodontia e ortopedia, o aparelho que vai ser usado. No caso do implante, né, nós temos até um comentário de uma paciente aqui, ó, da Suzy Queiroz, né? Ela comentou com a gente aqui, o Dr. Robson, a necessidade do exame radiológico, né, como ferramenta para verificar a perda óssea, né, Sim. que ela precisa fazer implante e o dentista pediu isso para ela, né? Com certeza. Como que só avaliando a boca, né, ali naquele exame clínico, como que ele ia ter essa percepção e como que ele ia ter a certeza, né, de onde que ele ia colocar o implante, Sim, né? é aquilo que a gente falou, trabalhar no escuro, né? Isso. O colega, o cirurgião dentista, que se você for no cirurgião dentista e ele não preconizar os exames, você pode ficar um pouco pé atrás. Porque se hoje a gente tem ferramentas para serem usadas, né? A gente tem que usá-las para o bem do paciente. Se hoje a tecnologia, a Sim. ciência veio para nos ajudar, é benefício para quem está trabalhando e benefício para quem Com está certeza. recebendo aquele trabalho, né? Olha, no caso do implante, eu particularmente acho inadmissível não se fazer uma tomografia para poder ter exatidão do tamanho e do comprimento, do calibre do implante que vai ser colocado. Espessura óssea. Porque entrar no escuro para uma cirurgia dessa, contando que vai ter surpresa, a gente já tem surpresa se preparando de todas Sim. as formas. Como entrar para uma cirurgia dessa sem estar bem munido de exames, de embasamento, de planejamento? É Não isso pode. mesmo. Eu concordo em gênero, número e grau, doutor Elias. Então vamos lá.
Podem ser realizados exames radiográficos, isso eu acho que é muito importante. E as pessoas ainda têm esse mito, né? Sim. Na verdade, foi criado esse medo, né? Eu nem sei qual o motivo, porque acho que antigamente o pessoal não usava proteção, né? Mas pode ser usado podem ser realizados, né? Exames radiográficos em pacientes gestantes, Ron? Sim. Agora, tudo com bom senso, né? Como eu falei, hoje as clínicas médicas e odontológicas de radiologia têm um controle de segurança altíssimo, tá? Primeira coisa, avental de chumbo, tá? Isso daí todas as clínicas já preconizam. Segunda coisa, eu acho muito importante é o seguinte, avaliar a necessidade desse exame, tá? Eu indico que o exame seja realizado a partir do primeiro trimestre, 3 meses para frente de gestação. Sim. Mas tem alguns casos que a gente tem que avaliar. A paciente está com 1 mês de gestação, está com a infecção aguda, né, na boca, está ali com abscesso. É claro que a gente vai fazer uma radiografia, vai fazer um exame para poder resolver isso. Até porque, senão, a saúde sistêmica dela, geral, pode ser comprometida, iniciando ali por uma infecção bucal. A gente sabe que muitas mortes são causadas por origem bucal, tá? Então, a questão segurança, que as radiologias já têm, a questão dos aparelhos bem calibrados, do avental de chumbo. Segundo, tentar evitar isso no primeiro trimestre, exceto os casos de maior urgência, tá? Então, a gente seguindo esse bom senso, agora, a paciente eu quero fazer um tratamento estético. Se ela pode esperar o período da gestação, né, vamos esperar. Mas, volto a repetir, pode ser feito sim exames radiológicos, odontológicos na gestação, com os devidos cuidados. Isso aí, pessoal, vamos desmistificar, né? Mas sempre assegurando a saúde do paciente. Fazermos aquilo que é necessário no momento da gestação, porque é um momento de fragilidade da mulher, né? Então, e tomando todos os cuidados, nunca façam um exame radiográfico sem proteção. Em qualquer lugar, vai fazer um exame radiográfico. Nas clínicas a gente tem certeza que o pessoal usa, né? Os aventais, os paramentos de proteção. Mas tem alguns consultórios odontológicos que a pessoa não te oferece isso. Então, por favor, quando for fazer em algum consultório particular e que a pessoa não te oferecer isso, fala, não vou fazer, eu prefiro fazer numa clínica onde tenha paramentação de proteção. E isso até, vai fazer bem para a sua saúde. Uma observação também, doutora Ina, que na clínica, pelo menos eu posso falar pela nossa clínica, pela ROI, a gente tem ali os técnicos, no mínimo ali tem 5 anos conosco. Então, aí entra a questão também da experiência. Porque um técnico treinado, ele consegue fazer uma tomada e a repetição ali de algum caso é quase zero, por conta da experiência deles. Quando você tem um profissional que não tem um treinamento, que não está por conta só de estar fazendo tomadas radiográficas, tudo, às vezes você pode ter algum número de repetição e vai aumentando a dose de exposição. Tá? E também nas clínicas radiológicas, na ROI, por exemplo, são todos equipamentos digitais. Então, por ser um equipamento digitais e não analógicos, mas também a dose de radiação cai ainda mais, porque são aparelhos mais sensíveis, mais rápidos, entendeu? Então, isso tudo vai só colaborando para a segurança do paciente, da gestante. Fazendo uma observação com relação às gestantes, as gestantes têm sim indicação de tratamento odontológico. Qualquer infecção na boca da gestante pode ser muito mais perigosa para o bebê do que um tratamento odontológico. Logicamente que com bom senso, logicamente que com todos os cuidados, mas a gestante deve sim se dirigir ao consultório, fazer o acompanhamento dela, para que não haja problema. E nós, profissionais da odontologia, estamos preparados para recebê-la. Então, isso é de suma importância que fique claro.
Um dente infeccionado leva o feto a perda de peso, parto precoce. Então a gente precisa observar essas coisas sim. Bom, vamos adiante. Robson, em qual situação é realizado exames radiográficos em criança? Quando isso deve começar? Por que deve ser feito na infância, Sim. na criança, exame radiológico? Então, eu falo que os exames radiográficos na infância e na adolescência, eles sempre são importantes, mas eu preconizo que na infância e na adolescência eles são essenciais. Porque é quando está tendo uma mudança do meio bucal, né? Ali com seus 6 aninhos ali, principalmente, né? Começam a nascer os primeiros dentes permanentes e sucessivamente, e seguindo a cronologia, que eu falo que é ditada por Deus, né? Porque é Ele que programa tudo, então com 6 anos... A gente acompanha, né? Com 6 anos vai nascer os centraizinhos inferiores permanentes, né? Depois os superiores, primeiros molares, depois né? os primeiros molares, depois começa a questão dos caninos e assim por diante. E isso, geneticamente, a gente já nasce com isso programado, né? É claro que tem alguns casos que tem crianças que e aí entra a importância do acompanhamento radiográfico, porque tem alguns casos que a criança, às vezes, não tem um espaço para aquele dente permanente nasça, ou tenha algum outro dentinho supranumerário, que é um dentinho a mais, né? Às vezes a gente tem crianças que nascem com uns com dente a menos e outros com dente a mais. Às vezes nasce com dente a mais e aquilo ali bloqueia a erupção, o nascimento natural do dente impermanente. Então tem vários casos, né? Falta de espaço e tudo isso mais. Então nesse período é muito importante a mãe, o pai estar com o acompanhamento do odontopediatra, do ortopedista, do dentista clínico também. Porque, como eu falei, você previne muitos transtornos na adolescência, né? E depois na juventude. Isso a gente mesmo. está pegando muitos casos lá de crianças que vão procurar o profissional somente com 13 anos de idade e já estão com impactação de segundos molares. Cada dia mais a molecada, os chamados sisos, né, os terceiros molares, estão nascendo mais cedo e com isso eles acabam, vou falar um linguajar aqui que a gente está na rádio, atrapalha o nascimento dos outros dentes. Isso mesmo. Então, quando os pais deixam para fazer a primeira consulta tardia ali com o paciente com 13 anos, 14, 15 anos, muitos problemas que poderiam ser evitados com acompanhamento agora vão ter que partir para um tratamento mais traumático, invasivo, né? Que seria uma cirurgia para poder retirar um dente que ficou incluso, que ficou dentro do osso e não nasceu, para poder tracionar um dente, ou seja, puxar um dente para ele nascer, porque perdeu o tempo dele nascer naturalmente, né? Perdeu essa etapa, né? Então, a radiografia, o controle radiográfico, ele é muito importante, mas nessa fase dos 6 anos aos 15 anos de idade, eu acho que é essencial. Então, tem que estar sempre aí visitando o ortopedista, o odontopediatra e também vários clínicos que fazem também pediatria. Isso também. mesmo. E o que a gente quer levar para as pessoas, o Robson, a partir de agora, não só na área odontológica, e eu acho que essa pandemia veio de encontro a todos os profissionais que eram preocupados com a prevenção. Sim. A gente não deve deixar nenhum problema agravar. A gente deve pegar as coisas assim, bem lá no início, né? Então, muitas vezes o paciente vai lá no consultório e pergunta assim, seu filho já fez alguma radiografia odontológica? Não, nunca fez. O paciente está com 10, 11, 12 anos de idade, né? Então, quer dizer, nunca foi acompanhado. Esse pai não se ateve à prevenção. E a nossa intenção aqui é prestigiar todos os profissionais que lutam por essa área de prevenção. Às vezes a gente fala e as pessoas interpretam mal, mas a necessidade da prevenção é um cuidado a mais que os pais vão ter com os filhos, né?
Porque eles já sofreram, né? Antigamente, o exame radiográfico não é tão velho, né? Eu estava pesquisando, né? É até uma ciência bem nova, né? Então, o pessoal, a gente vem de gerações que sofreram, né? E hoje em dia a gente não precisa deixar os nossos filhos sofrerem. E essa semana você me presenteou lá com um paciente lá que está com quarto molar. Ai, que tristeza que eu fiquei agora. É a história que a gente fala, né? Que uns nascem com menos dentes e outros com mais. É, isso São mesmo. os chamados dentes supernumerários, né? O pacientezinho nasce com dentezinho a mais ali na região e aí a doutora Ina pegou um caso essa semana. Peguei mesmo essa semana. Achei muito interessante. Eu olhei aquilo lá e falei, ué, mas parece que tem um dentinho a mais Então, aqui. pra você ver como é que é importante, né? Um dente daquele a mais, ele atrapalha o nascimento do terceiro molar, que atrapalha o segundo molar. Eu brinco que dentes são que nem bêbados encostados um no outro. Quando um cai, o resto cai também. Tomba ou cai também. Então, assim, mesmo. é por isso que é muito importante os papais e as mamães não deixarem o nascimento natural dos dentes, perder o tempo do nascimento natural, porque é um nascimento sem trauma, né? Só fazer um acompanhamento. Quando tiver que intervir, abre por exemplo, o dentinho canino vai nascer ali com 10 anos ali, né? Permanente. Mas às vezes não tem espaço para aquele dente nascer, né? Então aí entra a ortopedista para poder pôr um aparelhinho, abrir o espaço, movimentar, para que aquele dente possa naturalmente erupcionar, descer ali ele tem um se caminho posicionar. A seguir, né? Agora, se isso perde esse tempo por falta de acompanhamento da radiografia e vai só ser percebido lá com os 14 anos, meu menino, o canino dele só apontou a pontinha e eu fui deixando. Agora a gente vai ter que fazer uma tomografia, a gente vai ter que fazer uma cirurgia para poder laçar esse dente, tracionar esse dente, né? E reposicionar. E aí vai um tempão, né? Aí, doutor Elias, aí o exame radiográfico, aí a gente vê que é um investimento mesmo, que aí vai ficar muito mais caro, né? É verdade. A gente fica muito feliz, Robson, com a sua presença aqui. Vou deixar uma pergunta aqui no ar, até o doutor Elias vai fazer ela para você. Em qual situação que é indicada a realização? Não, ele até fez, né? Da panorâmica. Já, após os comerciais, então nós vamos falar da importância da radiografia na fase da dentição mista. Ele até expôs algumas coisas, mas já nós voltamos com o programa Vitrine Social e Saúde. Estamos de volta com Vitrine Social e Saúde e muito obrigado a todos vocês que estão aí na live com a gente, aí através do YouTube. E a você, ouvinte, que está aí no aplicativo da Rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. Hoje com o Dr. Robson aqui nós estamos esclarecendo algumas dúvidas sobre o exame radiográfico. Gostaria também de agradecer a presença de todos que estão na live, em especial da Tainara e do Leandro, que são meus amigos da faculdade, viu? Um forte abraço para vocês. A Joana Dark também aqui de Uberaba. Vamos ver quem está aqui com a gente. A Suzy é grande parceira nossa, viu? O Dr. Robson, ela é uma pessoa que, além de preocupar com o conhecimento de saúde para ela divulga muito o nosso programa para levar para as outras pessoas, porque ela acha que isso é de grande importância. Obrigada, viu, Suzy, de estar aqui com a gente. Obrigada a dona Edna, Marta também, que está aqui com a gente, e o professor Luiz Henrique, que esteve aqui com a gente também, nesse momento tão especial. Nós falamos da importância da panorâmica da dentição mista, né, Robson? Isso. Que é aquela que vai mostrar pra gente a necessidade ou de um uso do aparelho. A gente também faz muita extração seriada, né? Que às vezes tem essa necessidade. E é só através dos exames radiográficos e das cefalometrias, né? Que são os exames que coloca pra gente ali, pra gente poder fazer um trabalho todo especial com o seu filho. Nunca deixem de levar seus filhos, pessoal. Quando que eu vou levar o meu filho ao dentista? Desde quando ele nasceu, né? Vamos fazer esse acompanhamento.
Não imagine que seu filho com 6 anos ele já tem a coordenação motora para fazer uma escovação correta, certinha, sempre tem que ter o acompanhamento. E essa semana ainda, Robson, eu também recebi uma paciente que está com 9 anos. Sim. Dói o coração da gente. Perdeu o primeiro molar superior, tá? Por cárie. Aí eu fui conversar com nem foi a mãe que levou a paciente para mim, não, foi a irmã. E eu fui conversar e ela falou, eu não entendo por que ela perdeu esse dente, né? Eu falei assim, olha, com 6 anos esse dente nasceu. E provavelmente ninguém ajudou ela a escovar. Ela sempre foi muito independente. É essa mania dos pais, né? Já achar que o filho já é adulto e passar essa responsabilidade. Não é porque essa geração filhos, né? é mais esperta, né? Essas últimas gerações, que elas são independentes, né? Elas podem ter mais facilidade. É a lei da evolução do mundo, né? Isso. Você vê que cada dia a molecada tá mais... Mas a gente pode confundir, né? Às vezes ser mais esperto com independente. A maturidade vem só com o tempo, né? Sim. Ô Robson, nós já falamos um pouquinho sobre a tomografia na questão da implantodontia, certo? É um exame importantíssimo. Mas eu queria mudar um pouquinho esse foco. Sim. Existem lesões intraorais que são detectadas bem no início através do exame radiográfico, através da tomografia. Isso deixa ainda muito mais importante o universo de exames complementares para nos auxiliar no diagnóstico. Quais são os achados mais comuns e qual a importância desses achados? Então, a gente tem que lembrar, como o Dr. Elias bem ressaltou, que quando a gente faz um acompanhamento ao dentista e radiográfico, né, às vezes clinicamente ali está tudo ok, mas às vezes o paciente pode ter lesões nos maxilares, lesões benignas ou às vezes até lesões malignas, né? A gente não pode esquecer da questão do câncer bucal. Então, tudo que se pega no início, o tratamento, o prognóstico é melhor. Então, a gente tem muitas lesões aí, ameloblastomas, lesões multicísticas, né? Ceratocistos, entre outras lesões que depois vão, dependendo do estágio, levam a grandes transtornos e a cirurgias muito pesadas e extensas. Então, até perda de partes da mandíbula ou da maxila. Então, além de todo esse acompanhamento que a gente falou com a doutora Ina, da erupção, também tem essa questão do câncer bucal, das lesões que a gente tem que estar verificando de vez em quando, assim como a gente faz alguns check-ups, né? No caso da mulher, do câncer de mama e etc. A gente também tem que lembrar que o câncer bucal também tem uma das maiores incidências e através da radiografia a gente consegue também estar pegando isso em estágio inicial, né? E nesse estágio inicial, às vezes é uma cirurgia pequenininha, sem grandes comprometimentos, um tratamento simples. E quando não feito esse acompanhamento, quando não detectado no início, às vezes a pessoa vai perder uma mandíbula inteira, vai perder parte do nariz, maxila, vai ficar deformado. Sim. E é muito triste ver uma pessoa deformada por uma situação dessa porque não foi socorrida a tempo. E muitas vezes vem a óbito, morre mesmo, porque câncer de boca é muito rápido. Ele é agressivo demais. Então a gente não pode perder a oportunidade de detectar e tratar no início todos esses problemas. E às vezes uma simples infecção no dente, um abscesso, também leva o paciente a óbito. Nós temos que intervir. Aliás, né, uma infecção não é simples, né? Seja no dente ou em qualquer outro lugar, né? Sim, tem que ser certeza. tratada e acudida a tempo. Por isso que a gente deve ficar sempre atento. Como a gente olha
o nosso corpo inteiro, a gente tem que olhar a boca, né? Vá de frente para o espelho, se olhe, né? Tenha intimidade com a sua boca. Isso é um aprendizado que nós temos. Confere se tem todos os dentes. Você que é mãe, principalmente, dê um pouquinho de atenção, passa um fio dental no seu filho, né? Você não sabe o bem que você vai estar fazendo a ele. Você não tem noção do bem que você vai estar introduzindo a ele a questão da higiene bucal, né? E vai evitar grandes problemas no futuro. Robson, quais as vantagens das radiografias digitais? Você pode falar para nós? Então, a gente entrou no mundo digital, né? Hoje a gente vive no mundo digital e na radiologia não é diferente. Então, antigamente a gente tinha que fazer uma radiografia, tínhamos que ir para a câmara escura, revelar, como antigamente se revelavam as fotos, antigamente. Sim. E a radiologia, a odontológica, a imaginologia entrou na era digital, assim como a radiologia médica. Então, hoje a gente faz uma tomada no paciente, já sai instantaneamente a imagem, a gente já consegue compartilhar com o dentista online no mesmo momento. E, então, além da dose de radiação que caiu muito, né? Porque são sistemas digitais mais sensíveis e mais rápidos, a gente ganha muito na questão da agilidade do diagnóstico, porque o paciente fez lá na clínica Roy, a doutora Ina já recebeu lá na clínica dela, a doutora Elias, e já pode iniciar um tratamento, já iniciar um planejamento. Então você ganha em todas as áreas, além da nitidez da imagem também, que é bem mais alta. E voltando só a questão que você estava falando, do filho, né? Eu sou pai agora recente, pai de primeira viagem. Então eu falo o seguinte, a gente às vezes eu vejo, os pais se preocupam tanto, né? Em levar o filho às vezes em comprar determinado creme, né? E no cabelo e tal. E esquece às vezes de ter um fio dental, um enxaguante bucal, né? A gente preocupa tanto, o desodorante meu, é o shampoo, mas não tem um enxaguante bucal, não tem um fio dental, uma escova adequada, troca o desodorante, troca o perfume ali todo mês, mas a escova dental já tem um ano de uso. Isso. Então a gente tem que começar a entender e a valorizar isso, porque Deus nos deu o nosso corpo e a gente tem que cuidar dele até o final das nossas vidas. E isso vale para todos os membros e todos os órgãos, né? E os dentes não são diferentes, ainda mais que a cavidade bucal é um meio úmido, né? Isso. Fechado, de difícil acesso, que tem que ter mais higiene, mais atenção ainda. E sem dizer que para o meio ambiente também isso foi fantástico, né? Sim. Porque se eliminou muita química do processo. Da radiografia digital, com certeza. Os reveladores, né? Que isso daí foi um ganho muito grande. A era digital só vem a agregar para a humanidade. E na área da odontologia não é diferente. Para a gente foi um ganho muito grande, né? Gente, tudo que é bom dura muito pouco, né? E o nosso tempo está acabando. Que pena, né, doutora? Que pena. Robson, vamos deixar aí um tempinho livre para você, falar das suas redes sociais, né? Para você conversar sim. um pouquinho com o pessoal aí, sem ser só sobre radiologia. Não, a gente tem o Instagram lá da Clínica Roy Radiologia Odontológica Especializada. E no mais eu quero agradecer imensamente o privilégio de estar aqui com vocês, falando um pouquinho de odontologia e prestigiando. Para mim é uma alegria estar aqui, vocês podem ter certeza. Nós aqui ficamos muito felizes com a sua presença, com a presença do pessoal que está aqui na live com a gente, com você que está ouvindo a gente aí pela rádio 102.1 Gospel FM de Uberaba. A gente fica muito feliz. E esse mês, Robson, nós estamos, né, comemorando o mês do dentista, sim. né? E sábado que vem vai estar com a gente aqui o professor Maurício, tá? Prestigiando a gente. Muito bom. Vai ser dia 24, pra gente comemorar e fechar com chave de ouro, né? Esse mês aí nosso, que dia 25 é o Dia Nacional do Dentista. Isso mesmo. Muito obrigado, Robson. Muito obrigado a todos os ouvintes de Uberaba, região, da FM, do aplicativo, os que estão aqui com a gente na live no YouTube.
Nós somos muito felizes com o crescimento, com o que vem acontecendo com esse programa. Ele tem levado informação e nós temos recebido esse feedback com grande alegria. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, um grande beijo no coração de todos. E até sábado com Vitrine Social e Saúde. Forte abraço!